Boa noite a todos. Muito obrigado ao pastor Daniel pelo convite e é um prazer estar aqui mesmo convosco nesta noite, neste sábado, e perceber aquilo que Deus está a fazer aqui nesta igreja, neste lugar, com estas pessoas é extraordinário. E eu sei que muitas vezes eu não sei se muitos daqui têm alguns anos de igreja, mas quando nós temos algum tempo de igreja, há coisas que entram na nossa rotina espiritual, não é? E quando entram na nossa rotina, elas perdem alguma da importância que nós muitas vezes lhes damos. Eu falava com um amigo meu que vai ser pai em dezembro, e eu tenho 2 filhos, um com 3 anos e outro com 6 meses, quase 6 meses. E ele perguntava-me: esta maravilha de ser pai, isto dura para sempre? E eu dei-lhe a minha resposta, disse assim: olha, eu podia dizer-te que sim, mas vou-te ser honesto, iria enganar-te. Ser pai, ser mãe é uma coisa extraordinária. Desperta em nós, e muitos de vocês aqui certamente o saberão, desperta em nós um sentimento que nós não sabíamos que era possível nós termos. Mas há um sentimento de maravilha que se esgota no dia em que são 4 da manhã e um bebê de 3 meses começa a chorar. Ou naquele dia em que são 6 da tarde e nós estamos cansados do trabalho. E mesmo alguns minutos antes de irmos buscar o nosso filho à escola, a professora dele nos liga a dizer assim: o Josué está doente, tem uma otite, tem febre, tem... E do fim de um dia de trabalho extenuante, a última coisa que vos apetece é agarrar uma criança e ir até um hospital para o médico poder ver. É uma maravilha que se esgota no dia em que vocês têm um filho à vossa frente, que à refeição à mesa come de maneira que ele consegue que a comida seja espalhada em sítios que eu não imaginava humanamente possível. Sabem, nós nas coisas com Deus muitas vezes também perdemos um bocadinho a maravilha das coisas. O facto de nós desfrutarmos da presença de Deus regularmente não nos deve de maneira nenhuma tirar valor do quão importante é nós estarmos na presença de Deus. E para todos nós, não é sobre isto que eu vou falar, mas para todos nós é tão importante todos os dias nós nos lembrarmos que aquilo que nós desfrutamos hoje teve um preço altíssimo que foi pago pelo sangue de Jesus naquela cruz, e que é por causa desse sangue que foi derramado que nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós acabamos de fazer ainda agora, de uma forma ousada, adorarmos a Deus, levantarmos os nossos braços, abrimos a nossa boca, dizemos aquilo que Ele é para nós, o quão importante Ele é para nós, e nós entrarmos na presença do nosso Deus, entrarmos na presença de Deus de uma forma em que nós não estamos cheios de culpa, mas nós sabemos que já fomos redimidos. Amém? Sabem, eu hoje venho falar sobre sonhos. Alguns de vocês, há aqui uma malta mais nova que está aqui comigo, vocês não se lembram disto, mas há aqui algum pessoal que já tem mais alguma idade, chamemos-lhe os cotas, ok? Pode ser? Alguém aqui que se identifica como... Alguns de vocês lembram-se de uma canção, poema que se tornou canção, alguns dos anos 70, que é a canção Eles Não Sabem, Nem Sonham, não é? Que o sonho comanda a vida. É uma canção do cancioneiro português, não é? Toda a gente conhece. Vá lá, malta mais nova não. Eu também, eu tive que ver ao YouTube, eu confesso, ok? No cancioneiro português há este poema de, salvo erro, António Gedeão, que diz-nos que o sonho comanda a vida. E nós, como portugueses que somos, e somos muito apegados, os portugueses são estranhos. Nós dizemos que não nos identificamos, mas depois há de alguém que venha de fora dizer mal de alguma coisa da nossa cultura, não é? E nesta questão nós colocamos esta canção como a nossa vida, como é verdade, o sonho comanda a vida. Nós lá na igreja temos uma brincadeira entre nós, lá na Hillsong, nos escritórios. Quando chega a altura do Natal, o primeiro de nós que vai a uma daquelas pastelarias cheias de doces e que tem aquele doce frito que são os sonhos, vocês conhecem?
regra já do primeiro de nós temos um grupo com a malta de liderança e o primeiro de nós que chega a um sítio destes e encontra, tira uma fotografia e manda para o grupo e diz, e escreve sempre o mesmo, que é: nunca desistas dos teus sonhos. Sabem, eu acho, sinceramente, e se vocês acham que eu venho falar sobre sonhos como aquilo que vocês devem perseguir com todo o vosso coração, desenganem-se. Eu acho, sinceramente, que os sonhos estão sobrevalorizados. Meu Deus, é sério, Ruben? É verdade. E os sonhos estão sobrevalorizados na medida em que nós estamos a dar uma importância aos sonhos que eles não têm. Nós estamos a pôr sonhos num lugar que não é dos sonhos. Nós estamos a centralizar e a dar centralidade aos sonhos na nossa vida. Sabem, há muitos anos, para vos explicar porque o nome desta palavra, há muitos anos eu era aluno, vejam bem aos anos que isto já foi. Eu era aluno, já agora tenho só 34, não sou assim tão velho. Vocês vão ouvir falar do quão velho eu sou. Antes de contar esta história, eu não contei isto ao pastor Daniel, só contei há bocadinho. Mas para vocês verem o quão velho eu sou. Eu antes de vir para aqui, por causa desta situação, era para ter vindo e alguém faleceu e depois mais, já nem me lembro das histórias todas. Quando o Daniel me convidou, eu disse: sim senhor, e ele mandou-me umas mensagens assim: bom, eu não lhe vou dizer que a minha equipa de futebol de 11 onde eu jogo, a equipa de futebol amador, vai jogar exatamente antes de eu ir lá à Pontinha, porque se eu lhe digo, ele vai ficar com medo que eu parta uma perna, desloque uma rótula, ponha um joelho atrás das costas. Mas pronto, ok, fui jogar a bola, estou aqui, estou direitinho, estou impecável, não marquei nenhum golo, mas pronto, olha o que se pode arranjar. Não sou o único. Não vamos falar de futebol. E com isto acho que vocês já sabem qual é o meu clube. Mas sabem, nós... ia contar uma história e estava a lembrar qual era a história que eu ia contar, desculpem. Exatamente. Eu tinha uma professora de francês que era simultaneamente professora de português. E eu, quando era miúdo, tinha a mania que escrevia poemas. Tinha um caderninho A5 daqueles que arrancavam as folhas e escrevia poemas assim mesmo. E um dia eu estava nesta aula de francês com a tal professora e eu não sei como, não sei porquê, mas os meus colegas tinham muita mania de me roubar para lerem e para verem, porque gostavam, e eles incentivavam-me a escrever, e eles tinham a mania, e algum deve-me ter tirado um desses papéis soltos, e o papel voou da secretária, não sei porquê, mas o papel ficou no chão, perto da zona da professora, e a professora, lembro perfeitamente, como se fosse hoje, agarrou no papel, e eu reconheci imediatamente que papel era, e ela agarrou no papel assim: ai, estou feito. Graças a Deus eu não assinava os meus poemas na altura. E ela olhou e eu via com o papel na mão. Sabe quando alguém lê em surdina? Ela acabou de ler e o comentário dela destruiu a minha carreira de poeta. Ela disse apenas isso só: estes adolescentes apaixonados têm a mania que escrevem, mas não escrevem nada. Escusado-se a dizer que faleci naquele dia. E por isto, a minha palavra hoje chama-se Os Poetas Também Se Enganam. E um dia mais tarde eu vou-me vingar dos professores de francês, criando uma palavra, uma pregação que se chama Os Professores de francês cheiram mal, ou... Pronto, não sei se há aqui algum professor de francês, mas se sim, no final gostava de ter uma conversa consigo. Os poetas também se enganam. E esta poesia do nosso cancioneiro, sinceramente, está errada. Sabem, se nós olharmos bem as coisas, o que são os sonhos? São a visualização no presente de alguma imagem que nós projetamos no futuro. É isto que é um sonho. Um sonho é eu, agora, onde eu estou atualmente, no presente, criar uma imagem lá à frente para olhar para ela e ela ficar quase como um isco, um engodo para eu poder ir atrás de. Agora, entendam uma coisa. Há uma diferença entre dizer que os sonhos não devem ser centrais, e eu já vou explicar porquê. Porque é que à luz da Bíblia eles não devem ser centrais. A diferença entre sonhos não serem centrais e sonhos serem importantes e serem uma coisa boa. Eu não vos vou dizer, vocês nunca vão ouvir isso da minha boca hoje, que os sonhos são maus, que não se deve sonhar. Não é isso. Nós devemos sonhar. A palavra de Deus diz que os velhos terão sonhos e os novos terão visões. Ou ao contrário, já não me lembro. É do futebol antes.
Mas a verdade é que a palavra de Deus nos incita a sonhar. O problema não é nós sonharmos, o problema é qual é o papel que nós estamos a dar aos nossos sonhos. E se vocês estão aqui neste lugar e pensam, esta palavra é para a malta nova, não é. Porque todos nós temos sonhos. Alguns temos sonhos que nós não controlamos, mas nós desenvolvemos para o nosso futuro imagens que nós temos agora no nosso presente. Vocês sabem o que é que a Bíblia diz sobre imagens? Eu sei que nós só aplicamos às senhoras de Fátima e de não sei o quê, mas a Bíblia diz uma coisa muito clara sobre imagens. Diz para nós não termos deuses esculpidos de nenhum tamanho, nem de nenhuma forma, nem de aparência de coisa alguma, e não nos curvarmos até elas, nem as servirmos, pois apenas temos um Deus. E sabe o que é que nós fazemos? Nós não temos santinhos. Graças a Deus os protestantes, eu dou graças a Deus mesmo pelo Martinho Lutero, que decidiu quebrar aquilo que estava estabelecido. Nós não temos santos, não temos que encontrar intermediários para chegar a algum lado, para chegar a Deus. Nós não precisamos de nada disso, mas sabem o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós próprios encontramos os nossos intermediários, criamos os nossos intermediários e sabem que mais? Os sonhos estamos a colocá-los num lugar de intermediário. Nós estamos a colocar um sonho no lugar central que está entre nós e Deus, e o sonho acaba por ter um papel que nós só devíamos entregar a Deus. E nós estamos a curvar-nos perante uma imagem que é o sonho, quando a Bíblia diz para nós não nos curvarmos perante imagem nenhuma, perante escultura nenhuma, perante figura nenhuma. A questão aqui é a centralidade. Entendam bem, eu acho que os sonhos são uma ferramenta divina. Sinceramente, eu acredito que há aqui gente sentada neste lugar que Deus colocou sonhos no vosso coração. E isso não tem nada de mal, pelo contrário. Permitam que sonhos floresçam. Permitam que sonhos ganhem vida. E os sonhos são muitas vezes o combustível que nós precisamos. Sonhos muitas vezes são o gasóleo que nós pomos no carro para podermos andar. O grande problema é... não posso colocar os meus sonhos no centro da minha vida, porque assim eu estou a colocá-los num lugar que é do próprio Deus. Eu estou a substituir Deus pelos meus sonhos. E o que significa que eu passo a tomar decisões não para agradar a Deus, mas para cumprir os meus sonhos. Para cumprir as minhas ideias, para chegar à tal imagem. Sabem? Eu não sei quanto a vocês, eu prefiro sonhar com base em alguém que não tem limites do que sonhar com base em mim, porque eu estou cheio de limites. E nós confiamos muito naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós projetamos. Mas nós somos limitados, nós temos um limite. Nós temos um limite ao nosso entendimento, nós temos um limite à nossa capacidade. Mas nós temos esta coisa incrível que é temos Deus connosco e Deus é ilimitado. Eu relembro-vos o que é que diz em Efésios 3, 20-21, na versão a mensagem, diz o seguinte: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que vocês podem imaginar ou pedir nos vossos sonhos. Quando Deus age, nunca o faz de modo forçado, porque o seu agir em nós, através do seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Nós, de facto, temos permissão para sonhar, mas quando nós temos a capacidade de sonhar e colocar Deus no centro da nossa vida, nós podemos sonhar e confiar de que Deus fará muito mais do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar no mais... Há uma tradução na Bíblia que diz do mais louco dos nossos sonhos. E nós tantas vezes colocamos o peso todo naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós projetamos, quando aquilo que poderíamos e deveríamos estar a fazer é Deus, isto é o meu sonho, isto é aquilo que eu sei que tu plantaste no meu coração, eu vou fazer o que estiver nas minhas mãos, mas em momento algum eu quero substituir na minha vida a tua importância pela importância deste sonho. Se nós tivermos que escolher entre um sonho e Deus, nós escolhemos quem? É que quando nós colocamos, lá está, o sonho, o objetivo no centro da vida, nós tornamos capazes de fazer qualquer coisa para lá chegar. E muitas vezes esquecemos Deus. Esquecemos de Deus. Eu já conheci tanta gente na minha vida que por causa de um sonho abandonou tudo. A família, os amigos, a igreja, o relacionamento com Deus por causa de um sonho. E eu pergunto-me, é isto saudável? É isto saudável? Por causa de um sonho. Por causa de um objetivo, de uma imagem. Eu quero ser isto, eu quero chegar ali, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Sabem? Nós esquecemos que os sonhos obedecem a uma regra de Deus. Para Deus, mais importante do que o destino é a jornada. E os sonhos não são exceção.
Nós damos muita importância ao destino. Mas o que é certo, eu fico muito abismado com muitas coisas que o apóstolo Paulo diz. E há uma que particularmente me abisma, que é quando ele diz: não creio que o haja alcançado. Não creio que o haja alcançado, mas deixando para trás, eis que prossigo para o alvo. Não creio que o haja alcançado. Nós pomos uma carga tão grande em chegar ao fim da linha, chegar ao cumprimento dos nossos sonhos, chegar ao lugar onde nós dizemos assim: pronto, cá está. E depois achamos estranho que, por exemplo, no nosso mundo, no mundo de celebridades, no mundo de famosos, que não tenho nada contra, é um mundo que é, mas que pessoas que atingem aquilo que nos parece tão glamouroso como a fama, a influência, de repente a vida delas é vazia. Porquê? Porque não é acerca da destinação, do destino, é acerca da jornada. Não é acerca de onde é que tu vais chegar, é acerca daquilo que Deus vai fazer em ti até tu lá chegares. E nós muitas vezes, porque queremos os nossos sonhos de uma maneira tão obstinada, obrigado Daniel, nós queremos o nosso sonho de uma maneira tão obstinada que nós acabamos por querer arranjar atalhos e atalhos e atalhos. E o que acontece é que na caminhada para lá, Deus não trabalha em nós aquilo que tem que trabalhar para nós chegarmos a um determinado ponto. Sabem? Porque o que acontece é que muitas vezes Deus planta um sonho no nosso coração e Ele conta que durante a jornada o nosso caráter, a nossa personalidade seja moldado para que quando nós chegamos ao tal sonho não é a nossa ruína. Agora, nós não sabemos isto porque nós não sabemos a nossa vida, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não conhecemos a nossa vida há 10 ou 5 ou 15 anos, mas Deus sabe. Ele sabe que nós temos de passar por tribulações, por provações, para o nosso caráter ser moldado. Para que quando nós chegamos a esse destino, isso não é a nossa ruína. Quantos de nós não conhecemos na nossa vida pessoas que nós já vimos com os nossos olhos que a atingir um sonho, um objetivo, foi a ruína deles? Todos os dias. Se nós abrimos o jornal, todos os dias. Se nós vimos a nossa vida, já passaram pessoas pela nossa vida assim. Sabem? Nós temos permissão para sonhar, porque Deus consegue mais do que isso. Não há nenhum sonho demasiado pequeno, não há nenhum sonho demasiado grande. Deus sempre pensará no nosso futuro acima dos nossos sonhos. Não é essa a questão que está em cima da mesa. A questão é: o sonho não comanda a vida. O poeta estava enganado. O poeta estava enganado. Sabem? Há uma premissa nisto tudo. A relação que Deus quer connosco não é uma relação que está dependente de algumas coisas serem concretizadas. Se tu tens uma relação com Deus que está dependente de eu chegar a determinado sítio, de eu alcançar determinada situação, então tu não tens um relacionamento com Deus, tu tens um comércio com Deus. Tu tens um comércio com Deus, que é: eu amo a Deus se Ele fizer aquilo que eu acho que Ele deve fazer, se Ele abrir as portas que eu acho que Ele deve abrir, se Ele fizer acontecer as coisas que eu acho que Ele deve fazer acontecer, então eu amo a Deus, então eu sirvo a Deus. Isso não é um relacionamento, é um comércio. Eu só sou casado, imaginem, eu só sou casado enquanto a minha mulher fizer tudo o que eu quero. Se algum de vocês aqui está para casar, não sei, mas tenho uma notícia para vos dar: não vai acontecer. Não vai acontecer. A vossa mulher, o vosso marido não vai fazer tudo perfeito, nem tudo o que vocês querem. Mas a verdade é que, apesar disso não acontecer, está aqui muita gente, se calhar muitos com anos e anos e anos de casado, que podem testemunhar que é possível, apesar de problemas, apesar de tribulações, apesar de altos e baixos no relacionamento, é possível estar casado de 5, 10, 15, 20, 50 anos. É possível. Da mesma forma, é possível ter um relacionamento com Deus, mesmo, e é saudável ter um relacionamento com Deus, mesmo quando parece que Ele não faz nada daquilo que nós achávamos que Ele devia fazer. A verdade é que a palavra de Deus dá-nos uma medida inacreditável para nós medirmos o nosso amor por Deus. Há uma passagem, se está aqui o Andy, ele vai, se no final quiserem perguntar ao Anderson, que veio hoje comigo, ele é um dos líderes dos adolescentes dos Young and Free lá na Hillsong, e nós estamos a fazer um trabalho mesmo incrível. Aliás, esta malta que está a trabalhar nova, um trabalho incrível com adolescentes, com malta literalmente a saltar debaixo das pedras para liderar e para fazerem coisas incríveis na igreja. E ele sabe que o que eu vou dizer é verdade. Há uma passagem que eu gosto muito e que eu repito muitas vezes. Está em 1 João 4 e diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ou abomina, noutras traduções, o seu irmão,
Sabe o que é que diz assim? É mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento de Deus, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu vou-vos dizer porque é que eu vou trazer isto para aqui, para os sonhos. Sabem, há uma palavra, há um versículo que nós gostamos de... Se vocês têm alguns anos de igreja, de certeza que já ouviram isto centenas de vezes. Que nós gostamos de aplicar aos nossos planos e à nossa vida e que tem a mesma premissa que este versículo. Este versículo 1 de João, nós normalmente... Sabe, eu vou-vos confessar, há coisas que eu gostava que na Bíblia não estivessem escritas. E esta... Oh Senhor, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece aquele que o aborrece, por exemplo, eu amo a Deus, mas eu, sou mau com aqueles que são maus para mim. Eu gostava que a Bíblia abrisse aqui algumas possibilidades, género. Ok, tudo bem, tu deves amar o teu irmão, excepto, um asterisco, assim, excepto se te fizerem mal, excepto se te magoarem. Mas pronto, espera, não, o teu caso é diferente, claro. Então, não te deram uma oportunidade na igreja, Ruben? Claro que sim. Podes dizer mal dessa pessoa à vontade. Não, a Bíblia não abre exceções. Se alguém ama a Deus, diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Há uma premissa igualzinha que está em 1 Coríntios 2,9 que fala sobre sonhos. Exceder os nossos sonhos. O que é que diz 1 Coríntios 2,9? Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entraram no coração do homem, são as que Deus preparou. Só que o raio do versículo não acaba aqui. Diz: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Pronto, isto está tudo estragado. São as que Deus preparou para os que o amam. Qual é a premissa do amor a Deus? Pois é. Acabei de filmar no teste. A premissa, a única maneira pela palavra de Deus que eu tenho para medir o meu amor por Deus, o meu amor a Deus é como é que eu amo as pessoas à minha volta. Como é que eu lido com as pessoas à minha volta? A Bíblia dá o problema que é... estas são as coisas que Deus preparou para o homem. E a Bíblia dá a resposta. Pois bem, meu amigo, se tu queres experimentar aquilo que os teus olhos ainda não viram, aquilo que ainda não entrou nos teus ouvidos, aquilo que ainda não entrou no teu coração, tu tens um caminho que é amar a Deus. Como é que tu mostras o teu amor a Deus? Amando o próximo. Não há segunda maneira de fazer isto. Amando o próximo. A única maneira de eu ver os meus sonhos excedidos é eu deixar de ser um egoísta de primeira, tirar os olhos dos meus sonhos e colocar os olhos nas outras pessoas. Eu sei que o discurso de autoajuda é um bocadinho diferente. Eu sei que as pessoas dizem que tu tens que cuidar de ti, porque se tu não cuidares de ti, tu tens que zelar por aquilo que é teu, porque se tu não zelares por aquilo que é teu. Mas na palavra de Deus e no reino de Deus as coisas são um bocadinho diferentes. Nós, se queremos chegar a algum lado, nós muito mais rapidamente chegaremos com Deus se nós nos concentrarmos e se nós nos lembrarmos que não é acerca de eu lá chegar, mas é acerca de eu amar os outros. E quando eu amo, Deus me fará chegar até esse lugar. Sabem? Há bons sonhos e há maus sonhos. Bons sonhos não são estáticos. E eu vou ser muito prático agora. Eu desconfio sempre de sonhos que há 10 anos era igual ao que são hoje e que daqui a 10 anos serão iguais ao que são hoje. Essa história de que eu sonho e vou sonhar isto o resto da vida, das duas uma, ou indica que tu nunca saíste do mesmo sítio, ou indica que tu não estás disponível para mudar, conforme aquilo que Deus tem trazido à tua vida. Bons sonhos, eles mudam, não são estáticos. Não são os sonhos que ficam sempre. Eu hoje, sinceramente, eu olho para trás, 15 anos, 10 anos da minha vida, eu rio-me de sonhos que eu tinha. Eu digo assim, a sério, eu olho para trás e digo assim: Ruben, tu eras tão patinho, Ruben.
como é que tu sonhavas com isto? Eu tenho uma coisa, em julho, na conferência de Hillsong em Londres, um pastor maravilhoso ouvia falar, chamado Chris Hodges. Ele é o pastor da segunda maior igreja dos Estados Unidos. E ele fez uma pregação extraordinária sobre criarmos uma bucket list, uma lista de desejos. Eu não vou partilhar com vocês, mas eu posso dizer, só na brincadeira, um dos meus desejos de coração é um dia, não sei em que contexto, certamente não será como profissional, mas um dia ter a oportunidade de jogar futebol no Estádio da Luz. Não sei em que contexto, é um sonho, gostava um dia. Não sei como é que vai acontecer, não sei, mas é o meu. É claro que tem lá coisas muito mais espirituais, ok? Muito mais espirituais. Não fiquem a olhar para mim com essa ar de vão apedrejar à saída daqui. Há saídas de emergência, Daniel? Posso... Não há. Excelente. Eu ponho o pessoal a orar com os olhos fechados e quando derem por mim já estou lá fora. A gente está há uns anos que já prega e já vai. Mas sabem, eu tenho alguns sonhos, uns como este, mais normais. Sim. Eu tenho sonhos mesmo profundos do meu coração que são meus, que não os partilho com mais ninguém, pelo menos nesta fase da minha vida. Mas sabem, eu olhei para aquilo e eu vi assim. E o Chris Hodges, ele dizia que ele tinha a própria bucket list, a própria lista de sonhos, de desejos. E ele dizia: eu já adicionei tantas coisas a esta lista de desejos. Eu tenho para aí há 7 ou 8 anos. Eu já cumpri tantos desejos, eu já adicionei tantas coisas. E eu espero que nós consigamos ter exatamente a mesma forma de ver a nossa vida, que é, os nossos sonhos não são estáticos. Eu espero daqui a 5 anos ser obrigado a sonhar coisas novas. Não porque tenho que baixar a fasquia, mas porque Deus excedeu a fasquia. Porque aquilo que eu achava que era grandioso, de repente é absolutamente normal. Sabem, nós vivemos num contexto de igreja hoje em dia, na nossa comunidade na Hillsong, onde estão a acontecer coisas que os nossos olhos nunca viram antes. Onde os números, os objetivos que nós colocamos no nosso coração, e o pastor Mário coloca no coração dele e nascem do coração, e nós, enquanto liderança, estabelecemos em conjunto, estão a ser literalmente pulverizados de formas que nós não achávamos possível. Eu lembro quando nós estabelecemos pela primeira vez uma meta de novas conversões na igreja, que foi há cerca de 2 anos. Nós olhámos para aquilo e estamos a ter fé. Excedemos em cerca de 20% esse número. E o ano passado aumentámos esse número em 50%. E voltámos a exceder esse número, já nem sei por que percentagem, mas por bastante percentagem. E este ano nós estamos em 3, amanhã será 4 de novembro, e eu posso dizer que o objetivo que nós tínhamos colocado na nossa igreja de novas conversões foi batido, do ano 2018, foi batido há 3 domingos atrás. Há 3 domingos nós batemos aquele que era o nosso objetivo de novos convertidos. E nós estamos numa fase em que nós vemos Deus a fazer coisas tipo, ok, nós pensamos que somos doidos e dizer assim, vamos por isto, e Deus, bum, rebenta com aquilo tudo. E eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus, porque Deus, não porque nós pensámos pequeno, não é isso. Nós pensámos grande, nós até achámos em algumas fases que se calhar estamos a exagerar um bocadito. É melhor que temos aqui calma, porque isto se calhar Deus ainda vai levar a mal. O que é facto é que, como partiu de corações puros, e Deus viu e olhou para o coração e disse assim, olha, eu vou ceder aquilo que vocês estão a pensar. Sabem? Sonhos saudáveis mudam. Sonhos saudáveis, eu estou farto, sinceramente, de pessoas que só conseguem sonhar com elas mesmas. Eu estou farto de pessoas que fecham os olhos e são elas sempre o centro de tudo. São elas sempre o centro de todas as coisas. Sonhos saudáveis são sonhos em que a maior parte das vezes não sou eu a personagem principal. Eu não sou a personagem principal. Sabem? Há uma passagem, há uma... Eu sou neto de pastor e pregador. A minha família tem uma linhagem de igreja assim tipo grandinha. E há uns anos, eu lembro que estava a partilhar, o meu avô estava a partilhar algumas coisas comigo. E uma personagem que o meu avô sempre partilha, desata a chorar. Ele já é velhote, já tem 86 anos. E ele estava a partilhar sobre o Moisés e chorou compulsivamente à minha frente. E aquilo deve-me ter pegado.
Porque eu hoje não consigo olhar para a personagem de Moisés em alguns aspectos e não começar a chorar. E há uma situação em Moisés que me causa... Nem sei o que vos diga. Sabem, Moisés foi levantado por Deus ainda no Egito para liderar o povo a ser liberto pelo faraó, a passar durante 40 anos pelo êxodo e a chegar à terra prometida. Não é verdade? E Moisés, quando foi levantado por Deus, foi com um objetivo: terra prometida. Mas vocês sabem que Moisés não entrou na terra prometida. Sabem disso? Não? Sabem disso? Se nós olharmos para a palavra de Deus, em Deuteronômio 34, já no final, no epitáfio, naquelas palavrinhas de circunstância que escrevem na morte, a Bíblia diz-nos isso. Diz que Deus, no versículo 4, diz-lhe assim: esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e disse: à tua semente a darei, a ti mostro-te para a veres com os teus olhos, mas, porém, para lá não passarás. Se isto fosse, do ponto de vista humano, isto era um tremendo fracasso, não é? Então, o homem é que faz o trabalho todo. É que lidera aquele povo obstinado, duro de coração, durante 40 anos pelo deserto. E quando é a altura de pôr o pezinho na terra prometida, não lhe calha a ele a honra. Que fracasso! Que enorme fracasso! Não é? Se isto acontecesse a um de nós, eu sempre tive um objetivo, eu sempre tive um sonho, e no dia em que eu vejo que caí para o lado e morri na praia. Mas é engraçado porque 6 versículos à frente, sabem o que é que a Bíblia diz de Moisés? Eu digo-vos o que é que a Bíblia diz de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Isto não é nenhuma definição de fracasso. A própria Bíblia, este é o mais incrível epitáfio, é a mais incrível palavras de morte que a Bíblia tem, que é: nunca mais se levantou ninguém como Moisés. Nunca mais. Aquilo que para nós parece um fracasso, para Deus é um sucesso estrondoso, porque se não fosse Moisés, aquele povo nem sequer tinha chegado ao sítio onde ele chegou. Se não fosse Moisés, não havia terra prometida, porque eles nem perto da terra prometida tinham chegado. Provavelmente teriam sido consumidos alguns pelo fogo da ira de Deus durante o êxodo no deserto. Por isso, não tenhas medo se tu desenvolves sonhos que não és tu que os vais cumprir. Eu dou graças a Deus. Nós estamos aqui neste lugar, sabem porquê? Nós estamos aqui hoje, centenas e milhares de igrejas reunir-se-ão por N sítios neste país e neste continente e neste mundo, porque antes de nós houve gente que não se preocupou com a sua própria vida, com a sua própria segurança, e que fez com que o Evangelho e a Palavra de Deus pudesse chegar até aos dias de hoje, e teve a coragem de sonhar para mais longe do que aquilo que era a janela da sua vida. Quem somos nós para dizer assim: eu vou sonhar com uma coisa que eu quero concretizar? Eu espero que nós sejamos capazes de sonhar para que possamos ver outros a colher os frutos dos nossos sonhos. O pastor global da Hillsong, o pastor Brian, tem uma frase maravilhosa. Ele diz que o teto de uma geração se torna o chão da próxima. Que o teto da geração, de nós que estamos aqui, que o limite se torna o chão, o início da próxima geração. É por isso que eu acredito em igrejas que dão a capacidade aos mais novos e que os permitem liderar, até tomar decisões. Dizem assim: olha, tu não vais fazer a mesma corrida do que eu. Tu, tal qual como uma corrida de estafeta, eu vou-te dar e tu vais correr os 100 metros a seguir a mim. Os 200 metros não vais correr o mesmo que eu já corri. Não tens que passar pelo que eu já passei. Tu vais agarrar onde eu estou e vais levar mais longe. E um dia farás isso com outros, e os outros farão isso com os outros que vierem a seguir. E é isso que a Bíblia diz quando fala de geração em geração em geração em geração. Não é obrigarmos os que vêm atrás de nós a fazer e a percorrer exatamente o mesmo caminho que nós percorremos, porque só assim é que eles aprendem e só assim é que eles sabem. Não é verdade. Eles aprendem correndo o seu próprio caminho, com a nossa ajuda, com o nosso mentoreamento, com o nosso ensino da palavra, mas deixando-os florescer, deixando-os criar, deixando-os até errar algumas vezes para que possam aprender com a sua experiência. Nós esquecemos-nos
do que é que muitas vezes nós sofremos enquanto éramos mais novos nas nossas igrejas. Alguns de vocês têm aqui mais anos. Nós às vezes esquecemos. E sabem, há muitas igrejas no nosso país, e não só, que estão literalmente a morrer porque não têm esta capacidade de agarrarem quem vem a seguir e dizer assim, agora é a tua vez, bora. Chega-te à frente, faz acontecer. Mas eles fazem de uma maneira diferente. Quando tu eras novo também fazias de uma maneira diferente e não te lembras, mas eu digo-te, fazias, sabes porquê? Porque quando eu era novo, eu também fazia de uma maneira diferente. E essa é a maravilha das gerações. Veio uma a seguir à outra e fazemos de maneira diferente, em formatos diferentes, com ideias diferentes, mas fazemos. Sabem? Que o teto de uma geração se torne o chão da próxima geração. Sonhos saudáveis despertam compromisso. Sonhos doentios despertam obstinação. Há uma grande diferença entre compromisso e obstinação. Sabem? A obstinação é das piores inimigos do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Sabem? A história de Abraão, que é uma história que nós olhamos, a história de Abraão e Isaac, é uma história que me diz muito. Quando Deus chamou Abraão e disse assim, agarras o teu filho Isaac, vamos ali ao topo do monte e vais sacrificar o teu filho. Deus disse isto a Abraão. Deus disse-lhe que ia acontecer uma coisa, e agora vou buscar, que não aconteceu. Não é verdade? Deus disse a Abraão, anda cá, agarra Isaac, vem ao topo do monte, porque vais sacrificá-lo lá. Uma coisa que não aconteceu. Sabem porquê? Porque quando chegou ao topo do monte, o mesmo Deus que tinha dito que vais sacrificar Isaac, disse assim, para Abraão, isto não vai acontecer, eu vou providenciar um sacrifício que não é o teu filho. Sabem o que mais? Às vezes Deus dá-nos sonhos, não para nós chegarmos lá, mas para nos colocar no sítio em que Ele quer que nós estejamos. Por isso é que os sonhos não são acerca do destino final, mas são acerca da jornada. Nem sempre aquilo que Deus planta no teu coração é por causa do sítio onde tu vais chegar, mas muitas vezes é por causa da jornada que tu vais percorrer até lá. E Deus, por alguma razão aqui que Abraão chegasse ao topo do monte e de coração tomasse aquela decisão, mas Deus não permitiu que ela acontecesse. Da mesma maneira, Deus pode dar uma imagem, Deus pode dar um sonho e dizer assim, olha, vai, faz isso acontecer, eu estou contigo. Mas muitas vezes não é essa a imagem que tu vais ver, porque há uma altura do caminho que Deus vai dizer, ei, eu agora tenho um caminho melhor para ti, eu agora tenho uma ideia melhor para ti, eu agora tenho um sonho melhor para ti, eu agora tenho um objetivo melhor para ti. Mas quando nós estamos obstinados, quando nós não conseguimos ver nada à nossa volta, Deus pode aparecer à nossa frente, um bocadinho como uma burra de Balaão, em que o Balaão não havia de maneira nenhuma, teve que ser a burra a dizer assim, ó parvo, não vês que eu não posso avançar. Sabem, quando nós permitimos que a obstinação se torne a nossa maneira de viver, quando nós permitimos que quando nós dizemos nada nem ninguém vai desviar do meu sonho, porque o meu sonho, será que essa obstinação não nos está a privar daquilo que Deus verdadeiramente tem para nós? Será que a obstinação não está a matar aquilo que Deus não queria que morresse? Já pensaram o que é que teria acontecido se Abraão não calha a ter ouvido a voz de Deus, não tivesse a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e disse, para! E se Abraão dissesse, não Deus, tu disseste, vai acontecer, e o Isaac ia desta para melhor. Às vezes nós matamos a promessa de Deus, que era o caso de Isaac, com a nossa obstinação. Sabem? Sonhos saudáveis não pisam os outros. Eu não acredito em sonhos que deixam um lastro de destruição e sangue atrás de si. Não acredito. Não é assim que Deus faz as coisas. Eu não acredito. Se tu queres fechar uma janela da tua vida, deixa-me só dar um conselho prático. Se tu queres fechar uma janela da tua vida, fecha bem. Há uma expressão que eu gosto muito e que nós usamos na nossa igreja lá. Chama-se assumir o dano. Às vezes alguém tem que ser o adulto na sala. Às vezes tu até podes dizer assim, mas eu tinha razão. Mas tu queres sair a bem, assume o dano, ser o adulto na sala e diz, olha, eu peço perdão. Saia bem, faz as coisas a bem. Seja num trabalho, seja numa família, seja em que contexto for, aprende a fechar bem os capítulos da tua vida. Aprenda a assumir o dano. Eu não acredito em sonhos que
para acontecer e nós quebramos e rasgamos e há sangue e há lágrimas e há mortes e há feridos. Eu não acredito que é assim que Deus funciona. Sinceramente, os sonhos de Deus não te dão uma carta de liberdade em que os fins justificam os meios. Eu conheço muita gente que, porque diz que Deus disse-me, fazem tudo o que for preciso para atingir alguns fins. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E a prova disso é a própria história de Jesus. Como é que Deus escolheu aquela forma, podendo escolher todas as formas que Ele tinha de nos recuperar, escolhe a forma em que quem é danificado é o próprio Filho. Sabe, eu estou mesmo a terminar, mas se tu olhas para isto e dizes assim, mas não é demasiado perigoso eu deixar de colocar no centro ou deixar de pensar tanto nos meus sonhos? Eu vou-te lembrar o que é que Jesus disse. Na versão do livro de Mateus 6,33, muitos daqui já terão ouvido. Eu gosto muito desta versão. Diz: deem prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e o próprio Deus cuidará do vosso futuro. Deem prioridade ao seu reino, ao reino de Deus e à sua justiça, e Deus cuidará do nosso futuro. Os meus sonhos não são a minha prioridade. As minhas realizações não são a minha prioridade. Eu fui criado para procurar o reino de Deus e a sua justiça, não para perseguir os meus sonhos. Pelo caminho, o que vai acontecer é que Deus vai se encarregar de fazer com que os meus olhos vejam o que eu nunca vi, que os meus ouvidos ouçam o que eu nunca ouvi, e que até aquilo que eu não imaginava ser possível, de forma a que eu não permiti que isso entrasse no meu coração, eu vejo acontecer nos meus olhos. Eu vejo acontecer. O que é que tu preferes? Um sonho nas tuas mãos, limitadas, com conhecimento limitado, com capacidade limitada, ou um sonho nas mãos daquele que pode fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, pedir ou imaginar? Eu sei o que é que eu prefiro. Eu sei o que é que eu prefiro. E eu sei o quanto Deus tem feito. Já vi com os meus olhos que quando eu desisto de mim mesmo, e às vezes é preciso isso, Deus excede extravagantemente aquilo que eu pensava ser possível acontecer. Eu hoje olho para a minha vida e, muito honesta, eu não vou dizer isto porque parece bem, sério. Eu não vou dizer isto porque parece bem. Eu olho para a minha vida e digo assim: como raio é que tu me escolheste a mim para a posição em que eu estou a fazer o que eu estou a fazer, quando eu levanto os meus olhos e eu vejo 1, 2, 3, 10 que pelos meus parâmetros têm mais capacidade para fazer o que eu estou a fazer do que eu, mas porque eu coloquei nas mãos de Deus aquilo que eu sonhava, até aquilo que eu olhava e disse: isto foi uma promessa de Deus para a minha vida. Sabem? Há uma linguagem evangélica ou coisa, desculpa a expressão, que nós muitas vezes adaptamos aos sonhos, que é promessa de Deus para a minha vida, propósito de Deus para a minha vida. Nós sabemos substituir. Nós somos como os mecânicos, temos uma linguagem própria. Não sei se vocês já foram um mecânico e ele começa a falar a linguagem deles. E eu, certo, arranja-me isso para ver se a funcionar, faz favor. Tudo o que eu quero. E nós somos iguais às vezes, os evangélicos, os protestantes, os cristãos. Arranjamos eufemismos, outras palavras, outras formas de dizer as coisas. Não é nada o meu sonho, não são nada os meus objetivos. É o propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a tua vida exige às vezes que tu desistas desse propósito. Isto pode parecer um contrassenso, mas não é. O propósito de Deus para a tua vida exige que tu às vezes olhes e digas assim: eu sei que Deus me deu isto, mas por alguma razão Ele agora está-me a levar para o outro lado. Eu não faço ideia qual é a ideia de Deus. Eu pareço estar tão perto disto, mas se Ele me está a levar para o outro lado por alguma razão, eu vou confiar. Eu vou confiar. E deixa-me, em 2 minutos, só falar aqui para o pessoal que tem menos de 30 anos. Quase a minha idade. Não, os outros podem ficar. Não tenham receio, nunca. Sonhar é bom. Mas cedam à tentação.
cedam à tentação de perseguir as coisas pela vossa própria força, pelo vosso próprio entendimento. Eu acredito, ainda estava a trocar umas mensagens com o Daniel há uma semana, 2 semanas, qualquer coisa do género. Nós temos visto uma coisa que muito me alegra. Desculpe eu dar exemplos, mas é a realidade onde eu vivo. Eu lembro-me que no Summer Camp, no acampamento de verão de jovens e adolescentes do ano passado, onde eu faço questão de ir todos os anos para tentar manter um bocadinho a minha veia, numa das noites em que eu falei, no final da noite, eu pedi para o pessoal que tinha desejo no seu coração de servir a Deus de forma integral, de trabalhar para a igreja, desculpe a coisa assim, que se manifestasse. Eu gostava de orar por eles. Eu nasci numa geração em que eu comecei a trabalhar na igreja aos 23 anos. Trabalhei, entre aspas, em que era o meu trabalho, desculpe a expressão, mas trabalhei 1 ano antes, sem receber vencimento. E eu cresci numa geração em que eu fui o único. Eu conheço muito pouca gente da minha geração, nem é que trabalhou na igreja, é que sequer tinha o desejo de trabalhar na igreja, de seguir o ministério. E a palavra de Deus diz que aquele que almeja, aquele que procura o ministério, o episcopado, as palavras caras lá que vocês queiram, mas aquele que procura o ministério, coisa boa anseia. Coisa boa anseia. Uma das coisas fantásticas que eu vi foi, estavam 110 jovens e adolescentes no retiro, e 10% do retiro levantou o braço. 10%, 11%, se calhar até mais, mas 11% disseram assim: eu tenho um desejo no meu coração de servir a Deus de forma integral. Eu tenho um desejo no meu coração de tirar a minha vida para servir a Deus. E se tu estás aqui e és mais novo, deixa-me dizer-te, se Deus colocou, nem que tenha sido uma coisinha pequenina no teu coração sobre isso, não permitas que ninguém roube isso. E se tu estás aqui e és mais velho, deixa-me dizer-te outra coisa. Nunca troces, gozes ou diminuas o desejo de alguém de servir a Deus. Eu já vi muitos sonhos mortos porque alguém, às vezes nem é mal intencionado, mas alguém faz um comentário que mata à raiz e à nascença. Alguma vez ele tem. Olha, eu não vejo como, mas se Deus o está a chamar é porque Ele o vai capacitar. Se Deus está a chamar é porque Ele o vai capacitar. Nunca roubem, nunca diminuam, porque ao fazer isso vocês não sabem o que é que vocês podem estar a matar. Ao fazer isso vocês podem estar a matar o Moisés lá no início da história, quando o faraó quis matar as crianças todas egípcias. Vocês podem não saber o que é que as crianças todas dos hebreus, vocês podem não saber o que é que estão a matar. Vocês podem estar a matar Jesus, como no início da história do Natal, em que os soldados são mandados para matar todas as crianças, porque se está a nascer aí o rei dos judeus, então vamos já matá-lo à nascença. Vocês podem estar a matar alguém para quem Deus tem alguma coisa grande preparada. Levantem. Vocês podem não saber como. Levantem. Olha, graças a Deus, olha, então vamos ajudar-te, olha, vamos orar por ti. O que é que tu precisas? Se calhar precisas de estudar. Se calhar precisas de estudar a Bíblia, se calhar precisas de estudar secularmente e depois estudar a Bíblia, ou estudar a Bíblia e depois secularmente. Se calhar precisas de arranjar um trabalho durante algum tempo, permita dividir as coisas, dedicar um tempo à igreja e dedicar um tempo. Ajuda, não destruas. Ajuda, não destruas. E se queres criar, e eu acredito que isso é um desejo do teu coração e tu partilhaste isso comigo, se queres criar uma cultura onde isso acontece, essa cultura cria-se abrindo oportunidades, mas essa cultura cria-se contrariando aquilo que é a cultura atual. Ok, se ninguém quer servir a Deus, nós vamos falar disto regularmente e dizer: servir a Deus é uma coisa boa, tu deves procurar servir a Deus, e se Deus está a colocar no teu coração servir de forma integral, então não desistas disso, agarra-te a isso. Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as oportunidades. Pode não ser aos 18 anos, pode não ser aos 25 anos, mas Deus vai fazer isso acontecer e criar uma cultura e dizer: quem é que Deus vai levantar a seguir, quem é que Deus vai usar a seguir, quem é que Deus vai pôr a seguir nesta, desculpa a expressão, linha
de montagem. Quem é que é o próximo a aparecer? Sabem uma coisa? Porque a partir do momento em que a roda começa a rodar, as coisas começam a acontecer a uma velocidade diferente. Mas às vezes é preciso alguém que sirva de alavanca e assim, bora pôr esta roda a rodar. Dê por onde der. E no que toca a estas questões da cultura do nosso coração, está nas mãos de cada um de vocês nesta igreja. Não está só nas mãos do pastor Daniel, não está só nas mãos de 2 ou 3 líderes, está nas mãos de toda a igreja fazer isso. E eu prefiro um sonho nas mãos do meu Deus. E eu estou aqui, eu sou a prova de que quando nós sonhamos e ao mesmo tempo permitimos que Deus faça lá o caminho connosco que Ele quer fazer, nós mais tarde ou mais cedo vamos chegar a esse lugar. Mais tarde ou mais cedo nós vamos chegar a esse lugar. Em 30 segundos eu já fiz bateria, liderei louvor, fiz som, preguei, dei cursos bíblicos, já fiz mentoreamento, já fiz, o que é que eu fiz mais? Mestre de cerimónias, já casei pessoas, já fiz funerais, já fiz entregas de crianças, ainda não fiz luzes, espero que nunca esse dia chegue. Mas durante uma fase da minha vida, ainda hoje, tudo o que era preciso fazer, eu fazia. Tudo o que era preciso arregaçar as mãos e fazer, eu fazia. E a promessa que Deus tinha-me dado era para pregar a palavra de Deus. Quando eu estava na mesa de som, parecia longe. Mas porque eu me predispus a fazer, Deus fez acontecer. Deus fez acontecer. Vamos ficar de pé e nesta noite, eu não sei se tu estás na igreja ou numa igreja pela primeira vez, mas sabe, eu tenho no meu coração, sinceramente, seja para o número de pessoas que for, eu acho que faz todo o sentido